Amoras, eu ia pintar aqui usando a cor marfim. Mas o meu marfim, ele tá muito pouquinho e aqui é uma superfície um pouco maior. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar utilizando a cor palha, tá? Pra fazer todo o preenchimento e depois eu vou sombrear com siena natural, tá bom? Então, no primeiro momento, gente, pode passar aqui aquele diluente caseiro que eu expliquei pra vocês, que eu aprendi com a Ivani Santos, tá bom? Que é o amaciante de roupa com álcool, tá? Então, eu pego essa misturinha líquida, passo mais na parte central aqui da placa. Vai me ajudar aqui a gastar menos tinta, vai ajudar o pincel a correr melhor, né? Porque é uma superfície um pouco maior, tá bom? Então, se você não tem o diluente, corre, vai lá na lavanderia, pega um vidrinho, coloca aí uns 4 dedinhos de amaciante e um dedinho de álcool 70, tá? Pode ser álcool gel, pode ser álcool líquido. Você coloca e faz essa misturinha, tá? Essa misturinha deve ser sempre colocada no centro, tá? Onde você vai estar pintando. Não coloca nas bordas, não, que ele pode se expandir, né? O álcool tem esse poder de expandir e manchar. Então, só lembra desse detalhe e vai dar tudo certo. Além de deixar o seu paninho muito cheiroso, tá? Mais dicas assim, se quiserem aprender, pode ir lá no canal da Ivani Santos, tá? Ela tem canal, só você ir lá conhecer o trabalho dela, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, o preenchimento, tá? Caprichar aí pra preencher bem. Eu vou fazer aqui, não vou mostrar tudo pra vocês, pra não ficar cansativo, tá? Pode pausar o vídeo aí agora. Amoras tudo preenchido. Se vocês tiverem aqueles estentes que simulam madeira e vocês quiserem fazer, tudo bem. A minha intenção aqui não é nem fazer uma tábua de carne. A intenção é que a pessoa reutilizou a tábua de carne para fazer uma tábua decorativa, tá? Para cozinha, como às vezes a gente faz, tá? Então, agora com esse pincel mesmo grande, eu peguei o Siena Natural Fumê de um lado só e eu tô vindo com a tinta, ó. Esse aqui é a borda, tá? Então, eu tô colocando, ó. Tá? Eu vou colocar aqui uns nuances de cor, ó, só pra ela não ficar assim pálida desse jeito, tá bom? Ó, com tinta no canto do pincel, ó, eu vou colocar sombras. Ó, aqui, ó, em volta do pão de queijo, ó, tá? Puxo, ó, fazendo a bordinha aqui, ó. Tem algumas tábuas de carne que elas têm um vincozinho, né? Pro suco da carne não escorrer. Ó, aqui também eu trabalho a sombra, ó. Tá? Posso dar aqui, ó, umas pinceladas, ó. Tá? Parte de baixo. Aqui também, ó, tem uma... Tá? Aí eu subo, ó. Ó, nessa parte de cima aqui, ó, eu dou uma boa esfumada. Tá? Ó, aqui, ó, eu posso colocar, ó, o meu siena aqui, gente, ele tá com uma sujeirinha do sépia junto, tá? Então, eu já tô usando aqui, ó. Tá? Eu tô simulando aqui uns veios da madeira, porque eu não tenho aquele stencilzinho que imita madeira. Mas se você tiver, tá? Eu tô fazendo uma coisa bem básica.
Por quê? Porque aqui a gente ainda vai jogar, né? A gente ainda vai colocar detalhes aqui em cima. Então, é só uma simulação mesmo, tá bom? Ó, com a sujeirinha do sépia que tá aqui, junto com a minha tinta, eu tô reforçando algumas partes que precisam ficar mais escuras. Tá? Eu vou trocar, vou pegar um pincel menor pra mim fazer essa parte de dentro aqui, ó. Essa parte de dentro, ela vai ser toda preenchida com essa misturinha de sépia com siena. Ó. Tá, ó. Se você não tá assim, ó, o meu tá sujo só um pouquinho. Não tiver essa cor junto igual o meu tá aqui, você pegue aí um pouquinho do sépia, mas é quase nada, tá? Quase nada de sépia, ó. Vamos aguardar secar pra gente trabalhar umas mini rosinhas, tá? E depois vir com o stencil. O inciso que a gente deseja colocar aqui, tá? Aí, aqui, ó, vocês podem simular madeira, se quiser. Se não quiser deixar ele mais retinho, pode deixar, não precisa fazer como eu tô fazendo aqui, ó. Pode fazer com pincel filete, tá? Aqueles... Só que tem que ficar bem delicadinho, viu, gente? Que a gente vai botar um stencil aqui depois. Fazer aqueles nozinhos da madeira com stencil, ou então com o próprio pincel mesmo, tá? Então, aqui aguardar secar, a gente vai passar para fazer os pão de queijo agora, tá? Os pão de queijo a gente vai usar cores muito parecidas com esse aqui. Amoras, vamos pro pão de queijo. Pro pão de queijo, nós vamos começar com sépia. Por quê? Porque tem umas partezinhas, uma partezinha aqui, ó, que é a parte que tá escura, é uma profundidade que eu chamo. Ó. Depois a gente vai usar mais desse sépia para fazer a divisão de um pão de queijo entre o outro, ó. Tá? Ó, já tô colocando aqui nesses cantinhos. E aí, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai preencher com a cor palha. Deixa eu só... Palha não, eu vou preencher com marfim. Ó, marfim eu vou preencher. Ó, aqui não tem muito segredo, eu vou preencher tudo com marfim. Você pausa o vídeo e preenche. Pão de queijo preenchido, você vai pegar um pouquinho, gente, mas é nada do caramelo, tá? Ó, e vai vir, ó, entre um pão de queijo do outro, e vai colocar um pouquinho desse caramelo, tá? Aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, desse pão de queijo, coloco também um pouco de caramelo. Aqui, ó, tá? Eu coloco, mas eu esfumo, tem que esfumar muito. Ó, então, eu vou observar no meu desenho onde um pão de queijo encontra com o outro. Ó, coloco, limpo e eu venho, ó, esfumando, ó. Tá? Aqui, ó, aqui por trás também, ó. Aqui, ó,
Esse pão de queijo tá mais na frente, mas aqui tá por dentro da vasilha, então a borda tá pegando aqui. Tá? Feito isso, eu vou pegar um pouquinho do caramelo com mostarda. Mostarda é esse tom. Se você não tiver, pode ser o siena natural, tá? Um pouquinho desses dois misturadinho, e eu vou vir cá nessa parte de cima, ó, e eu vou dar umas batidinhas, tá? Pra simular um dourado. Misturei mostarda com um pouquinho do caramelo, ó. Tá? Esse aqui, ó, a gente vai colocar na parte de cima, ó. Ali eu coloquei até demais, então eu vou passar pra cá, ó. Isso você vai colocar na parte dourada de cima do pão de queijo. Então, você escolhe aí, ó, tá? Feito isso, você vai pegar caramelo com o canto do pincel e vai dar umas batidas mais fortes pra ficar mais marcado, ó. Tá? Ó, na parte de cima, ó, com caramelo, tá? Vai ficar mais intenso. Fez com caramelo, você vai pegar o cerâmica, que é um tom mais forte. Troquei de pincel, peguei um pincelzinho menor, esse aqui é o número 2, tá? E eu vou dar umas pinceladas mais marcadas, assim, ó. Não muitos, tá, gente? Isso aqui é pra simular aqueles pedaços de queijo que torrou um pouquinho a mais, ó. Ó. Precisa ser muito, não. Tá? Você vai pegar um pouquinho do sépia e a gente vai intensificar aqui, ó. Com a isca de nada do sépia, tem que ser bem pouquinho, tá? Porque o sépia, ele é muito forte. Ó, eu vou fazer uma pequena separação. Ó. Só com a sujeirinha, tá, gente? Pra poder realçar. O pão de queijo, ele é meio... Eu acho enjoadinho de fazer, por quê? Porque ele tem que parecer um pouquinho pão de queijo, e é mais dificilzinho, tá? Ó, com um pouquinho do branco, eu vou vir assim, ó. Tá? Pra ele não ficar muito... Venho com um pouquinho do branco assim, ó, em alguns pontos, ó. Que eu consegui pôr. E eu dou uma iluminada, mas não é com muita tinta, é só com uma iscazinha de tinta. É como se fosse quase uma luz seca, tá? Quase nada de tinta, é uma luz seca, ó.
Tô usando o pincelzinho 6, ó. Se vocês conseguirem colocar entre as manchinhas, pode colocar. Gente, com o pincelzinho filete, ó, eu vou fazer uns tracinhos assim, tá? Principalmente onde tem essas manchinhas, que eu diria de queijo mais torradinha, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os tracinhos como se tivesse craquelado. Ó. E aí, eu venho fazendo os tracinhos, tá? Se não realçar com o marfim, só pode usar um pouquinho do branco junto com o marfim. Usa um pincelzinho filete. Tem algumas partes que não realça, dependendo da tonalidade que tá. Aí você vem com branco, ó. Pode ser com branco, ó. Tá? Aí coloca a quantidade que vocês quiserem, gente. A gente já vai passar pra vasilha aqui na parte de baixo, tá bom? Vamos estar fazendo a tigela agora, tá? Pra tigela, eu vou usar azul marinho, azul turquesa ou azul cobalto, tá? E o verde glacial, mas pode ser o azul bebê, o azul hortênsia, o azul inverno ou até mesmo o azul caribe, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui, onde tem essas marcação, eu vou pegar a tinta com o canto do pincel, tá? Tô usando o pincel para preenchimento, Castelo C522, número 12. Ó, e eu vou preencher essas voltinhas puxando para baixo aqui, ó. Puxo para baixo, certo? Venho aqui, ó, abaixo da borda da tigela. Coloco esse azul, ó. Azul marinho, pode ser o azul... O azul... Fugiu o nome, gente. Petróleo, se vocês quiserem. Ó. E aqui o restante eu vou preencher com o azul de cor média, que é o azul turquesa, tá? Ó. Preencho bem a fibra do tecido.
Gente, preenchi bem preenchido, tá? Vou limpar bem o pincel aqui, ó. E vou vir com esse verde e eu vou passar bem na borda aqui, ó. Tá? Passo bem na borda. Ó, ele vai se misturar um pouquinho com o azul. Ó, aí depois eu venho com o azul turquesa e eu coloco mais na parte de cima. Esse azul que vai ter a função de ficar, desse verde, vai ter a função de ficar um pouquinho mais claro, só isso, tá? Aí eu vou pegar, ó, o azul, ó, venho na parte de cima, onde a gente colocou aquele azul marinho inicialmente, ó. Coloco puxando pra baixo pra esfumar. Tá? Vou limpar o pincel e eu vou pegar um pouquinho do preto, tá? Por que que eu vou pegar preto? Pra mim intensificar alguns pontos aqui, tá? Aí, novamente, eu vou pegar a tinta no canto do pincel, venho aqui, ó, na parte de dentro, onde eu coloquei o azul marinho. Ó, coloco, puxo pra baixo. Coloco, puxo pra baixo. Venho de cá também, coloco pra baixo. Aqui na parte de baixo, aqui, ó, eu vou colocar um pouco também desse preto, tá? Com a pintura de base que a gente acabou de fazer, úmida ainda, de preferência, tá bom? Pra que o tom se una um com o outro, formando um tom de azul mais escuro, tá? Eu não quero uma cor muito preta, não, mas eu quero uma tonalidade mais... Ó. Ó, intensifica aqui também, na parte de baixo aqui da borda. Puxando, agora tem que trocar de pincel, né? Porque o espaço diminuiu bastante pra gente trabalhar. Peguei o pincelzinho menor, tô pegando verde, mas pode ser, de repente, um azul mais clarinho que você quiser utilizar, ó. E eu tô vindo aqui reforçar novamente. Porém, gente, esse reforço que eu vou pôr aqui, ó, eu vou ter que dar uma esfumada. Ó. Trabalho, tá? Aqui, ó. Essa iluminação que a gente coloca por fora, assim, ó, é pra dar mais profundidade. Ó. E aí, como tá fresca ainda a tinta ainda tá molhada, ela vai sugando e muitas das vezes precisa da gente retocar algumas vezes para obter a iluminação desejada, tá? Ó, venho na borda agora, ó. Tá? Já que eu não quero fazer essa vasilha dessa cor, pode fazer aí um esmaltado lascadinho, desgastado, pode ficar à vontade, tá? Vou trabalhar aqui, ó.
essa parte aqui onde tá encostando no pão de queijo. Tá bom? Depois, precisou, ó, volta com preto retocando qualquer detalhe que ache necessário. Ou volta com um tonzinho mais claro também, retocando aqui, ó. Tá certo? Agora, a gente vai fazer aqui os desenhos na placa, na tábua, né? Onde a gente vai estar fazendo as estampas. Amoras, esse aqui é o stencil, tá? De pão de queijo. Gente, eu não lembro mais se é da Opa, de que marca que é. Por quê? Esse stencil deve ter uns, pelo menos 5 anos que eu tenho ele, já tem, tá? Então, tem bastante tempo, ele tá muito velhinho, já usei muito ele. Inclusive, já fiz até essa receita que tá aqui, tá? Então, gente, é o seguinte, ó. Vamos pegar aí. Essa dica é muito importante. Um pituá seco, tá? Você não pode ter molhado ele hoje na água, tá bom? Vamos pegar um pituazinho, esse aqui é da Castelo, C558. Esse aqui é o tamanho 12, tá? 2. De preferência, um pincelzinho que as cerdas estejam macias, não pode estar dura não, tá bom? E aí, a gente vai precisar do pratinho, ó, do pratinho. E vamos precisar da cor que a gente vai usar para estar colocando aqui o stencil. Aí, a cor você escolhe, tá? Eu vou usar essa cor aqui, que é o azul turquesa. Mas pode ser o azul marinho também, tá? Não tem problema, não. Então, vou pegar pouca tinta, ó. Venho no pratinho como se eu estivesse limpando, ó. Tá? Tem que ser pouca, muito pouca mesmo, ó. Tá bom? Vou deixar o prato aqui do lado. E aí, eu vou posicionar o meu stencil, tá? Onde eu quero, você tem que ver de uma forma que tem que caber todo a receita, né? Aqui, ó. Então, você posiciona. Essa parte de baixo aqui, ó, ela vai pegar em cima do pão de queijo. Então, eu vou colocar o stencil só até aqui, nessa parte que fala os ovos, tá? Outra coisa, gente, se vocês não quiserem estar usando o stencil com letras, como eu falei no início do primeiro vídeo, vocês podem estar colocando um stencil escrito bom dia, né? Qualquer coisa relacionada a café da manhã, tá? Volto lá no meu pratinho, ó, vou pegar mais um pouquinho de tinta e eu venho com o movimento circular, com a mão bem leve, descarregando, ó. Tá? Stencil, geralmente, assim, ó, com receitas, eles são muito delicados. Costumam estragar com muita facilidade. Ó. Venho trabalhando, segurando firme com a mão. Pode colocar, de repente, a fita crepe para isolar alguma parte do stencil que você não queira, ou até mesmo para te ajudar aqui na hora de você tá fazendo o movimento circular para não sair do lugar, tá? Então, ó. Vou trabalhando. Acho que eu tinha que ter subido ele um pouquinho mais, mas tá tudo bem, tá? Porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Quando eu faço o desenho grande, né? E quando eu vou digitalizar para fazer o PDF, todos os meus riscos, com a digitalização, eles acabam perdendo 1 centímetro, tá? Então, perde 1 centímetro a chaleira, a tábua também. Então, talvez eu acho que o stencil ficou um pouco grande para o espaço aqui, tá? No meu caso aqui do meu trabalho. Tá? Então, todas as vezes que eu vou fazer um risco, eu tenho que levar isso em consideração, fazer um risco ainda maior, porque é normal ele perder 1 centímetro, tá? Olha aqui pra vocês verem como é que eu tô falando, eu vou mostrar pra vocês 2 panos no final desse vídeo, um pano que eu pintei com o risco real que eu fiz, com o risco original, tá? E um pano que eu estou pintando com o risco digitalizado que eu imprimi da minha apostila. Então, o risco ele fica um pouquinho menor, ó.
Tá vendo que pegou bem na borda aqui? Eu vou mostrar pra vocês depois o outro e vocês vão ver a diferença. Ó, esqueci de passar aqui nos ovos, mas eu vou posicionar novamente. Ó. E aí, eu vou fazer essa parte aqui dos ovos, ó. Se por acaso você pegar muita tinta no pincel pituar, você tira o excesso, tá? No pano. Tira o excesso no paninho, pra não correr o risco de borrar. Acontece muito, gente. Você acha que não vai borrar? Só um pouquinho mais de tinta e borra seu trabalho. Ó. Vou levantar o stencil. Agora, essa parte de baixo aqui, ó, eu vou empurrar um pouquinho mais pra lá. Pra poder caber aqui direitinho, tá? Ó, vou com o movimento circular. Com cuidado, porque eu não quero que pegue esses tracinhos que tem aqui na borda, ó, do stencil. Como ficava um pouco difícil de isolar eles, eu não isolei. Ó, tá? Aí, agora, eu posso estar decorando com aquelas folhinhas, aquelas mini rosinhas onde eu quiser, tá bom? Então, provavelmente, eu vou colocar na parte de cima aqui, ó. Posso botar no cantinho aqui ou também não colocar, tá? Como eu falei, a minha tábua, ela acaba ficando um pouquinho menor com a impressão, tá? Isso é normal de acontecer, gente. Não tem jeito de resolver, tá? Toda vez que você digitaliza um desenho, ele diminui um pouquinho. Isso é natural, não tem como resolver essa parte. Então, vamos lá. Vamos pegar aí um pincelzinho pra gente estar fazendo as mini rosinhas, tá? Aquelas mini rosinhas que eu faço são borrões, né? Todos vocês já sabem. Ó, então vamos lá. Eu vou pegar o azul marinho. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem mais de perto. Ó, com o cantinho de um pincel aí, esse aqui é o número 6, tá? Você vai localizar onde você quer fazer, tá? Eu vou colocar uma virada pra cá e uma virada pra cá, tá? Ó, aqui na parte de baixo, ó, eu faço uma meia lua. Vou lavar o pincel e vou trocar, tá? Vou pegar aqui um pincel de número 4, que é um pincelzinho menor. Pera aí, gente, só um minuto que é a minha cortina que resolveu voar. Aí, eu venho aqui, ó, com o azul turquesa. Ó. Ó, com o azul turquesa, eu preencho aqui assim, ó. Preencho a parte de cima, eu faço uma bolinha. Tá? Com o miolinho mais escuro. Às vezes não aparece muito o miolinho, ó. Tá? Limpo o pincel e eu vou pegar o branco sem lavar o pincel. Ó. Pego um pouquinho de branco de um lado só e eu vou dar aquela iluminadinha aqui na parte de frente do copo, ó. Tá? Tinta no canto do pincel, ó. Vou fazer a parte de cima das florzinhas, ó. São tracinhos, tá, gente? Simulando. Ó. Puxa a pincelada aqui pra baixo, ó. Puxo o outro aqui, ó. Ó. Tá? É uma mini florzinha. Aí, eu vou fazer aqui na parte de baixo a mesma coisa, tá? Aí, você escolhe o local. Depois que você fizer isso,
Você vai pegar o verde, pode ser o verde grama, o verde pinheiro. Vou fazer com verde grama, com verde seco, que já tá aqui na minha mão, ó. Aí eu venho cá, ó, e coloco umas folhinhas como eu queira. Tá bom? Bem simples, né, gente? Bem fácil. Depois de secar, se você quiser retocar o branco, é só retocar o branco. E faz isso na parte de baixo ou deixa sem fazer, de acordo com o seu gosto. Então, amoras, agora que a gente bateu o extenso, vamos tá fazendo os retoques aqui, tá? Então, eu vou começar fazendo um retoque nessa parte branca aqui. Pra isso, eu vou usar um pincel pituar maiorzinho, tá? Meu pincel tá seco, tá, gente? Seco. A minha tinta não tá muito mole, tá mais grossa, tá? Então, eu peguei, ó, aqui, vou vir bem aqui nessa parte central, ó, vou colocar o branco e eu vou trabalhar, tá? Sua língua tá vermelha, tá? Ó, vou movimentar bem o meu pincel esfumando, limpo. Cuidado pra não invadir uma área que não é pra tampar, tá? Ó, aqui, ó. Tá? Eu tô caprichando aqui, por quê? Porque ainda tava aparecendo a linha, o risco que eu tinha feito com carbono, ó. Aí, na parte de baixo aqui, ó, eu esfumo, ó. Só com a sujeirinha que tá no pincel, tá, gente? O pincel tá seco. Ó, coloco um pouco aqui. Venho aqui também. Aqui eu já posso começar fazendo com pincel chato. A gente vai tá retocando, ó, todas as áreas que você colocou branco, você vai voltar e retocar, tá? Tirar o excesso de tinta aqui, que eu tô querendo colocar BH dentro de Francis Dumont. Ó, aqui também, ó, eu venho cá, ó, esfrega a sujeirinha, ó, subo, aqui, ó, de lado, tá? Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar aí o pincel chato pra mim tá fazendo os acabamentos, tá? Com tinta de um lado só do pincel, eu vou colocar a tinta bem aqui, ó. Pra mim realçar essa parte branca aqui, ó. Tá? Eu vou colocar a tinta branca bem próxima aqui, ó. A essa borda. Vou esfumar. De cá, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Coloco o branco e puxo, ó. Tá? Ó, vou realçar aqui, ó. Aqui faço com um pincelzinho menor, tá? Branco, aqui fica bem branca essa parte, ó. Bem refletida. Na parte de baixo aqui, ó, vou retocar, porque o branco, às vezes, ele fica um pouco amarelado, acinzentado, mas eu quero essa parte aqui mais branquinha, ó, tá? Venho aqui, ó, e vou retocar essa área aqui, tá? Com a sujeirinha do pincel, eu venho aqui, ó. Tá? Se precisar retocar aqui, ó, nessa parte também, retoque. Aqui, ó. Subindo, ó. Tá bom? É só retocar os detalhes, ó. Aqui com a sujeirinha que tá no pincel, porque é realmente sujeirinha que tá no pincel, ó. Eu vou vir nessa parte aqui da alça, ó. Ó. E vou adicionar um pouquinho desse branco pra dar um pouco mais de volume. Tá bom? Aqui também, ó. Bem na bordinha. Ó, aqui a gente vai puxar pra baixo. Você coloca e puxa pra baixo, ó. Essa regiãozinha, tá bom?
Aqui vocês já sabem, ó. Vou trocar de pincel, esse pincel aqui não tá bom, não. Ó. Movimenta bem o pincel e tá pronto nossos retoques aqui, ó. Tá? Se quiser retocar o pão de queijo, se quiser retocar a iluminação, vou pegar um outro pincelzinho aqui, ó, pra mim. É porque quando a gente vai retocar com branco, é bom usar o pincel mais seco, tá? Por isso que eu tô procurando outros pincéis aqui, ó. Vou retocar essa aqui, ó. Ó, com pincel seco. Esse aqui é um pincel até de cabo duro. Ele é bom pra retocar as luzes. Dos trabalhos, ó. Bom, gente, e ficou pronto a nossa pintura, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa parte aqui pode voltar, ó, e retocar, ela fica bem clara essa parte, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece aí de deixar um like, tá bom? Pra tá ajudando o engajamento do canal. E eu vou tá deixando foto aí dos trabalhos pra vocês poderem estar vendo, tá bom? Vou postar lá no grupo do Telegram, ó. Vou postar no grupo do Telegram para que vocês possam estar reproduzindo, configurando a foto colorida. Ó, vou colocar uns detalhezinhos aqui, mas não é necessário, tá, gente? Então, é isso. Fiquem todas com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Muito obrigada a todo mundo que adquiriu a apostila, tá, gente? O vento tá soprando a cortina aqui, tá me atrapalhando. Muito obrigada aí, fiquem todas com Deus e até a próxima.